Então, meus amados, a gente vai fazer agora uma leitura, né, de onde nós paramos. A gente começou falando no programa passado, no capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 8. Verso 1 e verso do 1 ao 8. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. E a gente falou para vocês acerca da abertura dos selos. Lembrar para vocês, fazendo uma breve recapitulação, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Taças chamadas taças da ira de Deus. Então, cada bloco desse de 7, né, que é o número da perfeição de Deus, número da plenitude de Deus, né, representa acontecimentos sucessivos. E a gente falou acerca de 4 acontecimentos sucessivos que marcam a abertura dos primeiros selos. Porque hoje a gente vai tratar acerca do 5º selo que foi aberto, né? No final dos 7 selos, vai ser tocado 7 trombetas por 7 anjos. 7 trombetas, 7 chofar, né? Foram entregues a 7 anjos para serem tocados e representa na sua plenitude também acontecimentos que vão marcar notadamente o planeta Terra. Assim como também 7 taças será derramado sobre a terra. Então, o livro de Apocalipse, apesar de suas simbologias, representa assuntos do presente e também assuntos do futuro. O livro profético, ele foi escrito, né, pelo profeta, pelo apóstolo, melhor dizendo, João. João, ele estava numa ilha, a ilha de Patmos, após ser perseguido e colocado lá como prisioneiro. A ilha de Patmos é uma ilha que fica cerca de 80 quilômetros a sudoeste da região que hoje nós conhecemos como a Turquia. Isso, a Turquia, tá certo? E ali tinha várias igrejas da Ásia Menor, né? Que vai de Éfeso a Laodiceia. E o apóstolo, né, João, ele escreveu esta carta, né? Esta revelação para os crentes daquelas igrejas. E a partir de então, repercutiu até nossos dias, para que nós fôssemos detentores deste mistério que até então estava encoberto aos nossos olhos, mas que Deus nos revelou através desta profecia. Profecia esta que já está se cumprindo, já vem se cumprindo. Né? Profecias como a de Jesus, que viveríamos dias angustiosos, mas que não eram fim, né? E já estamos passando por isso. Então, o livro de Apocalipse, que vem da palavra Apocalipsis, é uma palavra grega que significa desvendamento, que significa descoberta, justamente foi escrito para que tivéssemos acesso aos selos, né, que estavam encobertos. Antigamente, né, nos tempos antigos, não existia o papel, né, a escrita nas folhas de papéis. A escrita era feita nos pergaminhos, né, que eram rolos, né, de um certo material, e ali era escrito muitos dos livros da Bíblia, inclusive, foram encontrados em pergaminhos, e era enrolado, né, amarrado, melhor dizendo, e na amarração destes pergaminhos, desses rolos, melhor dizendo, era colocado ali argila, barro, né, e era carimbado aquele material de argila, né, sobre a amarração do rolo com o selo, né, do remetente, com o selo do remetente, e aquela argila endurecia, né? E justamente o apóstolo João, na visão que ele teve, porque ele não teve um sonho, ele foi ali tomado pelo Espírito e teve visões de coisas presentes, de coisas futuras, acerca justamente de tudo isso que a gente vai tratar para vocês. E ele chorava muito, porque ninguém foi capaz de ser digno de desatar aqueles selos, de abrir aquele conteúdo, de expor aqueles conteúdos. É quando um dos anjos, né, ele diz que ele não chorasse, porque o Cordeiro de Deus, ele era digno e só ele seria capaz de desatar, de abrir este conteúdo. E foi justamente o que aconteceu. Jesus, ele nos dá a oportunidade de conhecer, porque conhecendo nós nos livraríamos, né, de todo o mal que está para por vir, que está para acontecer, infelizmente, neste mundo, por causa da desobediência dos homens. E falando a respeito disso, é que a gente vai retomar, fazendo esta breve
esta breve introdução, começar de onde nós paramos no programa passado. E ainda sobre o programa passado, a gente também falou para vocês na abertura dos 4 selos que representava, que foi representado ali pela aparição de 4 animais, de 4 cavalos. O cavalo, simbolicamente, ele representa, o cavalo representa ali a força, né? E a guerra também. E a gente disse para vocês que aqueles dias, né, vai ser marcado notadamente por várias guerras, vários problemas, vários conflitos. E o cavalo representava a cor do cavalo, que eram 4 cores diferentes, ou seja, a cor branca, né, que era o cavalo, o primeiro cavalo que apareceu, depois a cor vermelha, a cor preta e a cor amarela, que alguns dizem que não era amarelo, mas era uma espécie de pálido para verde, né? Uma espécie de pálido para verde, que justamente representava, ali tinha uma representação da morte e do inferno. Então cada cor dessa tipificava, mostrava, representava o caráter do cavaleiro que estava sobre o cavalo, né? O primeiro cavalo, a gente disse para vocês que se tratava do homem da perdição, do iníquo, daquele que o apóstolo Paulo tratou na 2ª carta aos Tessalonicenses, né? Que será aquele que será levantado para unir numa falsa paz. Por isso que o branco, né, que representa em muitos trechos da palavra de Deus a pureza e a bem-aventurança, mas nesse caso aí era uma falsa paz que era manifesta. Já vi outra interpretação, que esse branco, essa cor, esse cavalo branco e esse cavaleiro, ele representa a conquista, mas de uma forma ou de outra, o anticristo, do qual estou me referindo, ele vem justamente, né, ser apresentado para conquistar a atenção das pessoas, para conquistar a credibilidade das pessoas. E a gente disse a vocês que esses dias terá como pano de fundo uma situação terrível que será batida sobre a terra, de extrema dificuldade que a gente já está vivenciando, de muita violência, de desgoverno, de falta de entendimento entre as pessoas. Então ele vem trazer justamente essa falsa paz para enganar as pessoas, para conquistar justamente a credibilidade das pessoas e fazê-las se enganar com ele. E depois, no 2º cavalo, que é o vermelho, vai começar a acontecer guerras. E eu queria ressaltar um pouco essa parte aqui, porque no programa passado eu não tratei a respeito justamente dessas guerras. Porque o primeiro cavalo vem justamente trazer, se apresenta, né, como uma conquista externa, né, um comando mundial, porque será um governo único, né, que vai se colocar como a solução dos problemas da humanidade. Mas esse cavalo vermelho, ele vem falar justamente de conflitos internos. E a gente já vive isso. A gente já vive isso nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, a gente amanheceu o dia, né, nos telejornais, trazendo aí, né, um fato catastrófico que mostra aí o cumprimento das profecias. Às vezes a gente se queixa, a gente diz quanta violência, mas isso, meus amados, é mister que acontece, né? A gente não quer aqui dizer que as coisas foram colocar culpa em ninguém, por exemplo, porque isso aí é mister que aconteça, porque são cumprimentos proféticos, e a gente vê aí o descontrole, né, da violência. E como eu disse a vocês, a gente amanheceu o dia hoje com a notícia de um presídio sendo invadido por pessoas mal intencionadas, que vieram ali fazer resgates, né, de outras pessoas que estavam ali cumprindo pena e aguardando cumprimento de julgamento para cumprimento de pena. E a gente viu ali, na verdade, um grande cenário de guerra, né? Balas de fuzil traçante no céu, coisas que as pessoas que moram aqui em João Pessoa nunca viram. Então, cidades pacatas, a exemplo de João Pessoa, que não é mais, porque João Pessoa já se tornou uma das capitais mais violentas do Brasil, infelizmente, né? Já dizem, já admitem que, infelizmente, as pessoas já não se sentem mais seguras. O Estado já não consegue trazer segurança para as pessoas. As pessoas já não saem mais às ruas. Um dia desse eu estava conversando com minha esposa e eu dizia para ela, infelizmente, né, as pessoas, no dia de domingo, cedo do dia, ninguém é visto pelas ruas mais.
né? A não ser em certos pontos, porque as pessoas já não sentem mais segurança de sair de casa. Então, as pessoas estão refém de uma violência crescente, e que muitos até acreditam que A ou B poderá ser a solução, mas eu quero admitir para vocês que, infelizmente, ninguém dará jeito a isso, porque as pessoas não se entenderão mais, e isso é profético, isso é bíblico, como eu venho insistindo e venho dizendo sempre. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, a respeito disso que a gente está dizendo. E havendo aberto, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Olha só, e não é isso que a gente está vivendo hoje? A paz, a gente perdeu a paz, não existe mais paz, né? E isso é bíblico, como está dizendo aqui. Eu vou dar continuidade, só para vocês terem uma ideia, que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Não é isso que está acontecendo? Aí a Bíblia se cumprindo. Olha aí a Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. Os homens estão matando uns aos outros mesmo, sem dó e sem piedade. As pessoas simplesmente estão matando, às vezes por causa até de 50 centavos, como a gente já viu. Como a gente já viu aqui mesmo, pertinho de nós, no nosso próprio estado. Pessoas não têm mais aquele amor ao próximo. O importante para estas pessoas é adquirir aquele intento seu. E por motivos banais, fúteis, as pessoas estão se automutilando, se autogladiando, se automatando, né? Se matando, aliás. Então isso aí é o quê? É cumprimento de uma profecia, como está dito aqui no livro de Apocalipse. E a gente já não vive esses dias? A gente já não está acompanhando esses fatos nos nossos noticiários? As reportagens estão aí, né? Dando notícia disso aí que eu estou dizendo, confirmando isso aí que nós estamos falando. Então, na abertura do segundo selo, na aparição do segundo cavalo, que é o vermelho, justamente vai acontecer esse cenário de falta de paz. E ele vem, esse acontecimento vai surgir para justamente trazer falta de paz, para trazer falta de tranquilidade, ainda mais do que os dias que nós estamos vivendo. E as pessoas vão se matar umas às outras. A gente vê aí, né, a inserção de armas com tanta facilidade. Aí a manifestação de várias armas aí cada vez mais de forma mais fácil, entrando pelas fronteiras do país. E a gente não sabe de onde vem tanta arma, né? Inclusive armas de alto poder de fogo, né? Como o fuzil .50, que derruba até aeronave. Já foi apreendido aqui com essa mesma arma, né? Foi hoje apresentada lá naquela fuga, naquele resgate lá pelos aqueles delinquentes. Então vocês veem aí, meus amados, que infelizmente tudo se encaminha para isso. Não queria trazer hoje uma palavra como essa, mas a gente não pode se omitir. A gente tem que falar a verdade, porque isso serve de advertência para cada vez mais nós nos aproximarmos de nosso Deus, para cada vez mais entendermos que só na sombra do Altíssimo nós teremos a verdadeira segurança. Não é no homem, não é no Estado. O Estado não tem mais condições. O Estado deu prova cabal disto, que realmente não existe mais um controle. Por mais que se queira, por mais que se tenha boa vontade disso, mas é porque aquilo que foi dito vai acontecer indubitavelmente, de forma inegável, e a gente não pode fugir do futuro que esse mundo aguarda. Louvado seja Deus. Então, depois do selo de guerra, que é este cavalo vermelho e este cavalo, né, que traz aí, então, todos os cavaleiros que vêm sobre esses cavalos, no caso o branco, né, vem com um arco e também com a coroa, ele vem para conquistar, e esse arco aí também tipifica a guerra. O vermelho que vem com que vem trazendo também uma grande espada, mostrando guerra, muita guerra. Assim como o cavalo preto também, que é o próximo selo que é aberto, que simboliza a fome. E tem um versículo aqui que eu meditei muito nele, né? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário o que é, meu amado? O denário é uma moeda, aliás, é um pagamento que era feito por um dia de trabalho, que era uma moeda romana. Então você passava o dia trabalhando e no final você recebia. Então as pessoas vão trabalhar o dia todo por um prato de comida, escassez de alimento, fome.
E além do mais, 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é a cevada? É um elemento, é um carboidrato muito menos nutritivo do que é o trigo. Então, por muito pouco, né, trabalhar o dia todinho para receber um alimento menos nutritivo e que não vai bastar para alimentar uma família. Por quê? Porque é sinal de fome. O livro profético de Apocalipse está mostrando um período também de fome. E a gente disse no programa passado o que é, né, uma situação de desabastecimento de alimento. A gente viu isso por ocasião da greve dos caminhoneiros, quando os supermercados praticamente ficaram com as prateleiras vazias. E a gente viu como é difícil, né? Você ter o dinheiro, ir para o mercado e não ter ali o alimento para adquirir. Então será dias de fome por ocasião da abertura desse terceiro selo, que é o cavalo preto. E o que estava sobre ele tinha uma balança. O que é a balança? A balança é um instrumento de pesar. Então você vai pesar muito pouco ou quase nada, porque não vai ter alimento, vai faltar alimento, vai ter um período de fome. E também vai ter a abertura do 4º selo. Esse aí é muito mais terrível e tenebroso, porque vai falar de morte. O cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele, acompanhava ele a morte e o inferno. O inferno aqui, uma tradução grega, significa o Seol, né? O Seol. O Seol é uma palavra grega que quer dizer inferno. Então a morte e o inferno o seguiam, o acompanhava. A morte e o inferno o acompanhava. Então será um período aí de grande calamidade, de muitas mortes em decorrência não só das guerras, mas também do período de fome. Então esse é o cavalo amarelo, com a abertura do 4º selo. Então a gente parou aí no programa passado, não foi isso? Então a gente vai, a partir de então, a gente vai continuar. A gente vai agora para a abertura do 5º selo, do 6º e do 7º. Tá certo? E a gente vai adentrar também no capítulo 7 ainda hoje. Então no capítulo ainda 6, o verso de número 9, foi onde a gente parou. A gente, a partir de então, vai dar continuidade, tá certo? Então diz assim o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, quando o selo é aberto, o 5º selo, João ele começa a ver várias almas, várias pessoas, e elas estão debaixo, como se debaixo de um altar exatamente. E o que é o altar? O altar é um lugar de sacrifício. Se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 29, e para lá a gente vai, verso de número 2, diz o seguinte, capítulo 29 de Êxodo, 29, versículo 12, diz assim: depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Então, o que era o altar para o povo judeu antigo? Era um local de sacrifício. Se pegava um novilho, e com o sangue do novilho, né? Com o sangue do novilho, você pegava com o dedo, né? E molhava as pontas do altar. E com o resto do sangue, era ali derramado para que se oferecesse em sacrifício em prol dos pecados. Então, o que é a figura do altar? A figura do altar, mais uma vez, é um local de sacrifício. E João, ele vê justamente almas debaixo do altar. Então, isso indica o quê? Que as almas aí são os servos de Deus, como o próprio livro ele nos traz. Pessoas que foram mortas por causa do Evangelho. Pessoas que foram perseguidas e mortas, decapitadas, enforcadas, martirizadas em plena praça pública, e João vê essas pessoas ali, debaixo do altar, o altar do sacrifício. Então, o que é um sacrifício para essas almas? Foram pessoas que não temeram pela sua vida e mesmo assim anunciaram o Evangelho. E houve vários fatos históricos, e continua havendo fatos históricos a respeito da mutilação e da perseguição e da morte de vários cristãos por causa desta palavra, no passado e ainda hoje, nos dias de hoje. É porque não se noticia isso. Países como Coreia do Norte, você é terminantemente proibido de pregar o Evangelho. Países latino-americanos, né, como já há rumores, pretendem também fechar as portas para a pregação do Evangelho também. Então veja que a gente já está se encaminhando para isso. Mas João vê estas pessoas lá, tanto pessoas que
vão morrer ainda por causa da pregação do evangelho, como pessoas que já morreram, de modo que ele viu várias almas ali debaixo do altar. Então haverá uma perseguição por ocasião da abertura do 5º selo contra os cristãos. Cristãos vão ser perseguidos e mortos, e vão ser desafiados: ou nega ou será morto. Ou nega Jesus, ou nega esse evangelho, ou você morre agora. Imagine isso com um fuzil apontado para a cabeça da pessoa. E a pessoa mesmo assim dizer: não, eu não nego, glória a Jesus. E a pessoa matar ali, muitas vezes até televisionado. Eu lembro aí, né, dos extremistas. Eles matavam e se divertiam com isso. Era como se fosse ali um troféu. Botava as pessoas encapuzadas, de joelhos, né, provavelmente cristãos, e ali decapitava a cabeça delas, ou muitas vezes com munições, né, de armamentos, né, aniquilavam a vida daquelas pessoas ali de forma televisionada. Então isso aí é o que vai acontecer, e o que já aconteceu, porque vários cristãos morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Estevão morreu apedrejado. Então já houve no 1º século depois de Cristo uma perseguição contra cristãos. Então, nos dias de hoje ainda há uma certa liberdade, mas haverá dias, por ocasião da abertura desse selo aqui, desse 5º selo, uma perseguição contra os cristãos mesmo, uma perseguição quanto mais feroz e implacável mesmo contra os cristãos. E no versículo 10 diz o seguinte: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Olha o que diz aqui o versículo final, o versículo 11 final, a parte final, ó. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Ele estava se referindo a quem? A essas almas que estavam debaixo do altar. Por quê? Porque eles aguardassem ainda um pouco de tempo. Porque ainda necessitaria que outros conservos deles, que iriam passar pelos mesmos martírios, né, completasse aquele número de pessoas. Havia uma tradição judaica que era o seguinte: que o juízo final ele não ia acontecer, o juízo divino não ia acontecer enquanto não fosse completado o número de justos. Então existe essa tradição judaica. Então João, inspirado nessa tradição judaica, que é uma inspiração divina, que é uma predição, né, do futuro, que haverá pessoas e pessoas cristãs, homens e mulheres, que vão ser mortas, e que a vingança de Deus ela não será executada antes que esse número se complete. Então isso indica dizer que haverá outras tantas pessoas, repito, que passarão pelos mesmos martírios, que vão compor esse mesmo número de servos, né, para que se complete o número predito por Jesus acerca das pessoas que passarão por esses, repito, por esses martírios. Então, o que diz a palavra aqui é que haverá muitas mortes ainda de cristãos. Versículo 12 diz o seguinte: e havendo aberto agora o 6º selo. Então, o quinto selo, a gente viu que vai haver perseguição contra cristãos. Então, do versículo de número 9 ao versículo 11, fala justamente que os cristãos que morreram estão aguardando a vingança de Deus, e que esse tempo ainda não chegou a hora da vingança de Deus, que esse grande dia vai acontecer, mas que eles esperassem, que eles aguardassem um pouco, porque haveria ainda de se completar o número X de várias outras pessoas que ainda passariam por estes mesmos martírios, que iriam compor justamente esses servos aí que seriam perseguidos e mortos por amor do evangelho, por amor da palavra. Então o 5º selo é muito duro, porque isso, né, mexe diretamente conosco. Perseguição contra cristãos, uma perseguição grande por ocasião da abertura desse 5º selo aí. Então no versículo 12 começa a ser aberto o 6º selo.
O sexto selo, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, nesse quinto selo aí é apresentado um terremoto. Terremoto na Bíblia sempre mostra, né, aí, o acometimento do juízo de Deus sobre a terra. E para isso a gente vai lá em Êxodo, para a gente constatar que sempre por ocasião de um terremoto, Deus está manifestando o seu juízo. E o terremoto aqui que eu vos falo é um terremoto literal mesmo. Um terremoto, um abalo sobre a terra mesmo. Um terremoto, um grande tremor de terra que vai acontecer por ocasião da abertura desse sexto selo aí. Mas a gente vai lá em Êxodo justamente constatar que o terremoto justamente mostra, né, o juízo divino sobre a terra. Sempre foi assim, inclusive no passado. E a gente vai para Êxodo capítulo 19 e versículo 18. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 19 e o versículo de número 18. 19 e 18. Diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, melhor dizendo. E todo o monte tremia grandemente. Então a presença de Deus aqui, conforme está escrito no versículo, no texto, que a presença de Deus era como fogo e como um terremoto, que tremia grandemente. Então o terremoto sempre é manifesto no sentido de mostrar o juízo de Deus, o juízo divino. A lua torna-se em sangue. Então a gente já teve alguns eclipses, inclusive o da lua mesmo. A lua ficou vermelha, vermelhona, né, como na cor de sangue, e já aconteceu isso. Assim como também já houve vários eclipses do sol, o sol se escurecendo. No caso aqui, o João viu como se o sol tivesse escurecido por um saco de silício, e a lua como sangue. Então já houve isso, e por ocasião da abertura desse sexto selo aí, vai haverá também terremotos e eclipse de lua e de sol. O sol vai ficar negro, vai ficar encoberto como um saco de silício, e a lua tornar-se sangue. Então haverá sinais naturais dos céus, como prova da abertura desse sexto selo aí. Se você for lá em Joel, o profeta Joel, no Antigo Testamento, ele já viu profeticamente o acontecimento desse fato aqui. E a gente vai para Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, verso 31. Que justamente ele viu essa visão aí dos eclipses, do eclipse da lua e do sol. O sol se convertendo, o sol ficando escuro, né, e a lua transformado em sangue. Então no livro de Joel, capítulo 2, verso 31, livro de Joel, a gente vai justamente ver a manifestação desta profecia aí, certo? É um dos pequenos, fica lá no Antigo Testamento dos pequenos profetas, que são os livros menores, né? Os profetas menores, dito profetas menores. Capítulo 2, verso 31 diz o seguinte: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então tudo isso é pano de fundo, né, para o grande dia do Senhor, para o grande, terrível e temido dia do Senhor. Então vai ser precedido por quê? Por escurecimento do sol, o sol ficará em trevas e a lua em sangue, antes que venha, repito, o grande e terrível dia do Senhor. Então o profeta Joel, ele já viu isso antes, numa profecia. Então confirma o que diz aqui em Apocalipse capítulo 6 e versículo de número, no caso, versículo de número 12, onde diz que o sol escurecerá como saco de silício, e a lua, ela virará sangue, ela ficará como sangue, como cor de sangue, e será precedido de um grande tremor de terra. Já houve vários tremores de terra, mas esse aqui será um tremor de terra muito grande, nunca visto antes, na abertura desse sexto selo. Verso 13: E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, e é abalada por um vento forte. Então as estrelas vai cair. E não já houve na história passada, né, em países, a caída de várias estrelas do céu. Então esse evento aí será marcado justamente pela queda
pela queda de várias estrelas no céu, marcando aí mais um evento natural que vai acontecer por ocasião da abertura desse sexto selo. Por ocasião da abertura desse sexto selo aí, estrelas caindo no céu. Então as estrelas vão cair, né, como se cai figos verdes da árvore. O figo é um fruto, né, que normalmente ele aparece no inverno. E o inverno é um período em que as folhas, não existe uma densa quantidade de folhas e fica praticamente o fruto encoberto. Então os frutos ainda verdes, quando aparecem no inverno, quando vem um sopro de um vento muito forte, né, os frutos ainda verdes caem da árvore. Então assim serão as estrelas, elas cairão na terra como se cai figos em grande quantidade. Então a gente viu na abertura desse selo o seguinte, que vai haver tremor de terra, que é o sexto selo, tremor de terra, eclipse como o do sol e o eclipse da lua, a lua ficará vermelha como sangue, e as estrelas vão cair como se cai figos de uma árvore. Figos ainda verdes, como se cai figos verdes de uma árvore por causa do grande vento que sopra. Versículo 15, aliás, versículo 14. E o sol retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas. Então, meu amigo, olha só o encadeamento de acontecimentos. Depois do grande tremor, das estrelas caindo como se cai figos da árvore, a lua virando sangue, ficando da cor de sangue, o sol se escurecendo em trevas. Além disso, vai acontecer também aqui o grande temor, o grande medo que as pessoas serão tomadas. As pessoas serão tomadas de grande medo, de tal modo que elas correrão, procurarão, né, cavernas para se esconderem, de tal medo que elas vão sentir, de tal pavor que elas vão sentir. E nessa ocasião aí, reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos livres, então não vai haver aí rico ou pobre que vai escapar disso. A ira de Deus vai se abater sobre todos. Seja rico, o rico não vai conseguir se esconder no seu palácio. Assim como também o pobre, o livre, o servo, o rei em todo o seu poderio não poderá se esconder desse dia aí. De modo que eles mesmos, esses grandes e poderosos aí, vão buscar meios para escapar desse grande dia, que será marcado por esses eventos naturais, como acabei de vos falar. As estrelas caindo no céu, terremoto, montanhas e ilhas, né, sendo ali rachadas. E diz aqui no versículo 16, olha o que diz aqui, ainda sobre essas pessoas aí, ricos, reis, grandes e pequenos. E dizia aos montes, eles vão dizer, né, aos próprios montes e rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E as pessoas vão sentir, vão saber que isso tudo aí é em função do castigo, por causa da desobediência de todos eles. As pessoas vão sentir e saber que isso aí decorre da própria desobediência do ser humano. Então tem gente que diz assim, rapaz, a ira de Deus tarda, mas não falha, né? Não tem um ditado que diz? Mas eu digo a vocês que ela está guardada para o momento certo acontecer. A justiça de Deus ela vai acontecer. A dos homens falha e vem falhando, mas a de Deus está guardada, ela não vai falhar e ela vai acontecer no tempo certo. E esse tempo já está determinado. Então, o que é interessante é que não vai haver distinção de pessoas. As pessoas elas passarão ali pelos mesmos problemas climáticos e naturais que vão estar se abatendo sobre elas. De forma indistinta, não vai haver acepção. Grandes e pequenos, ricos, reis, servos, livres, seja quem for, saberão e entenderão que aquilo que estão passando vai ser por causa de seus próprios pecados, de sua própria desobediência, por ter rejeitado o plano de Deus, o plano da salvação de Deus por tanto tempo, e ter escolhido antes de viver nos dileitos, na sua vida de pecados, em descompasso com aquilo que está escrito na palavra,
em desobediência ao Deus vivo. Versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Uma pergunta. É vindo o dia da grande ira, então esse dia da grande ira está chegando. A gente vê coisas horríveis, pedofilias, mortes cruéis, assassinatos cada vez mais se superando, um pior do que o outro, e as pessoas acham que não serão punidas por isso. Vão ser punidas, meu amigo. É a ira do Senhor, e aqui diz, quem poderá subsistir? Quem poderá escapar? Os homens saberão e entenderão que estarão passando por aquilo por causa de suas próprias desobediências. Então a gente dá aqui, na ordem do livro de Apocalipse, uma pausa com relação ao sétimo selo. Porque antes do sétimo selo, é apresentado aqui justamente como título, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Onde começa o capítulo 7, porque o versículo 17, que eu acabei de ler, é o último versículo desse capítulo 6. E quando a gente entra agora no capítulo 7, a gente vai começar a entender que mesmo diante da calamidade, mesmo diante da hostilidade que vai haver sobre esse mundo, vai haver um período, entendeu? Mesmo de grande tribulação, em que Deus ele vai estar guardando os seus escolhidos. E isso, Deus vai guardar os seus escolhidos. Todos passarão por esta grande tribulação, quem estiver vivo naquele período lá. E as pessoas que estiverem passando perigo e hostilidade vivenciada por esse mundo naquela época, vai ser guardado. Lembra-se das pragas no Egito? As pragas iam se abatendo sobre o reino de Faraó. Foram 10 pragas ao todo. Gafanhotos, o sol se escureceu, o mar, as águas, as fontes de água se tornaram em sangue. Então, toda essa série de pragas que aconteceu no Egito só não atingiu o povo. Só não atingiu o povo de Deus, e assim vai acontecer também na grande tribulação. Então, se você ainda não é de Deus, meu amigo, cuide. Venha para os braços de Jesus. Porque a gente sabe, a gente entende que esses dias serão maus, serão insuportáveis. Olha o que diz aqui, ó: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do seu cordeiro. Então, capítulo 7, verso 1, vai justamente começar aqui um aprendizado a respeito, primeiro dos israelitas e depois de todos os gentios espalhados pelo mundo, e que se chegaram a Deus e estarão sendo protegidos por Deus, mesmo diante de uma grande tribulação. E Deus sabe guardar e proteger as pessoas na grande tribulação, as pessoas que são suas, que têm o selo de Deus na sua testa. E a gente vai ver isso aqui. Verso 1: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então olha só, meus amados, a gente vê aqui no versículo 1 que existem 4 anjos posicionados nos 4 cantos, olha só que interessante, nos 4 cantos do globo terrestre, segurando aí ventos impetuosos, ventos fortes, para ser liberados no seu tempo, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então esses ventos, esses anjos aí estarão controlando, estarão impedindo que esses ventos sejam soltos. Versículo 2: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então esses ventos estavam sendo guardados para danificar a terra, para danificar o mar. Estava tudo preparado, mas que não era o momento ainda. Mas eles aguardavam a determinação para que esses ventos, eles fossem soltos e danificasse a terra, danificasse o mar. Versículo 3 do capítulo 7: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa dos servos do nosso Deus. Então, o apóstolo, ele está privilegiando o que aqui? Os servos de Deus, aqueles que serão guardados de toda essa turba, de toda essa grande tribulação. Porque a natureza, ela vai reconhecer o sinal de Deus na vida daqueles que servem ao Senhor.
E por conta desta sinalização na testa, estas pessoas aí serão guardadas, serão preservadas. Então, por causa dessas aí, o vento não será solto, não haverá danificação da terra por enquanto. Por quê? Porque esses aí, estes servos, ainda estão na terra. Ainda precisa se completar o número de servos de Deus, para que estes servos aí de Deus, eles não sejam danificados junto com a terra, junto com o mar, será danificado. Enquanto isso não acontecer, a completude, a plenitude desse registro, desse selo, não poderá haver destruição na terra nem no mar, até que se complete o número de justos. Tá certo? E esses justos aí são os remanescentes de Israel. Porque Deus fez um pacto, embora Israel até então esteja aguardando um Messias e será enganado pelo anticristo, porque eles vão achar que o anticristo é o próprio Messias, mas existirá judeus, israelitas, que vão reconhecer aquele Jesus, o nosso Jesus, como um Salvador, e vão ser perseguidos por isso, e eles vão receber o selo de Deus na sua testa também, que são os remanescentes de Israel. É essa parte aqui do texto, no capítulo 7, que a palavra de Deus está querendo nos revelar, que não haverá dano na terra, enquanto não houver a plenitude da salvação desses remanescentes aí, desses remanescentes de Israel. E ouvi o número dos assinalados, e que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quantas tribos tem Israel? Tem 12. Tem 12 tribos. A de Dan, a de Manassés, a de Judá. Então, são 12 tribos. 12 tribos. E dentre as 12 tribos serão reunidos 144 mil. 144 mil que serão assinalados com o selo de Deus na sua testa. E esses 144 mil vai ser 12 mil de cada tribo. E começa na tribo de Judá. E você pode dizer, mas Judá não era o filho mais velho de Jacó, de Israel. Mas começa por Judá porque justamente Jesus veio da linhagem de Judá. Por isso que começa com Judá. E outro fato curioso é que a tribo de Dan, ela não está contemplada nesse registro, nesse sinal de Deus, deste selo de Deus sobre a testa desses servos aí. Por quê? Porque existem notícias que a tribo de Dan se envolveu com a idolatria. E por causa disso, ela foi excluída, ela foi omitida dessa lista aqui. Como a gente vai ver a partir do versículo 5 ao versículo 8. Então, a tribo de Judá, ela abre a seção dos 12 mil para completar os 144 mil. E outro fato curioso é que no lugar da tribo de Dan, é inserido aqui a tribo de Manassés. Manassés, ele compõe-se dos dois filhos, é um dos filhos de José, o Manassés, e também o Efraim. Então o Efraim e o Manassés, descendentes deles, compõem também mais uma tribo, no lugar justamente da tribo de Dan, como a gente vê aqui no versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil. Então, de cada tribo de Israel, 12 mil selecionados, 12 mil marcados para compor justamente os 144 mil, que são os remanescentes de Israel, que receberão o selo de Deus e serão guardados antes que a destruição venha sobre a terra. Então haverá ali uma preservação inicial para que se complete o número dos 144 mil. Então o versículo de número 9 vai falar de outro povo que vai ser também salvo na grande tribulação. Então na grande tribulação haverá salvação também. Haverá salvação também de judeus, de israelitas e também de todas as tribos da terra, como diz aqui, ó. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, esse povo aqui que ele fala de todas as tribos, raças, línguas, é o povo que não era judeu, o povo que não era israelita, existente em todo o globo terrestre, em várias tribos, em várias nações, em vários lugares, que também serão alcançados, serão salvos na grande tribulação e receberão este selo, receberão essa confirmação como sendo propriedade de Deus. Esse aí é meu servo. E todos esses
clamavam com grande voz, versículo 10, com grande voz, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, isso mostra o quê? Que a salvação, ela vem de Deus, ela vem do Cordeiro, é algo que veio planejado pelo próprio Deus, manifesta ao homem pela misericórdia do Senhor, e que mesmo na grande tribulação, essas pessoas também passarão e gozarão da salvação de Deus também. Versículo 11, e todos os anjos cantavam ao redor do trono, e os anciões, e os 4 animais, prostrando-se diante do trono, sobre seu rosto adoravam a Deus. Então assim, eu quero trazer a interpretação desses 4 animais, que é aqueles mesmos 4 animais do capítulo 2 de Apocalipse, que um tinha a aparência de um leão, um tinha a aparência do rosto de um homem, o outro tinha a aparência de um bezerro, e o outro tinha a aparência de uma águia. E tudo isso tem uma interpretação. O rosto do homem simboliza o quê? O filho do homem, aquele que se humanizou, tornou-se carne, mesmo sendo um homem, mas tinha toda a divindade de Deus. Rosto de leão, aparência de leão, porque o leão da tribo de Judá estava se referindo justamente a Jesus. Todas essas figuras aqui de linguagem apontam para Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aparência de um bezerro, porque Jesus é o Cordeiro. Todo instante aqui, João ele menciona Jesus como Cordeiro, aquele que foi sacrificado, morreu, mas ressuscitou. E a aparência de águia, águia significa o quê? Divindade, majestade, símbolo de vários reinos imperiais, inclusive da própria nação americana, né? É o símbolo dos norte-americanos, da bandeira norte-americana é o da águia, então é símbolo de divindade. Então esses 4 animais se referem a isso. Prostraram-se todos, anciões, servos, todos diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, e adoravam, porque Ele é promotor da salvação. Deus é promotor da salvação junto com o Cordeiro. Versículo 12, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Isso aí são 6 atributos de Deus. O primeiro atributo dado a Deus, louvor. Deus merece nosso louvor. Segundo atributo, glória, porque a Ele foi dado toda a glória, a Ele é dado toda a glória. Sabedoria, porque depois de Deus, ninguém pode ser mais sábio do que o nosso Deus. O nosso Deus é dado a Ele toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ações de graça, só o nosso Deus, merecedor de todas as ações de graça e todo agradecimento de nossa parte. Honra, a Ele toda honra e todo poder e toda força. A quem é o nosso Deus, para todo sempre, para toda eternidade. E diz aqui um amém, assim seja, confirmando que assim seja, que assim é, que assim não pode deixar de ser. Versículo 13, eu estou correndo um pouquinho, vou encerrar já. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram. Então João, ele pergunta, esses vestidos de branco aí, quem são, de onde vieram? De onde são, de onde vieram? O branco significa o quê? A bem-aventurança, a pureza. Então, todos esses aí, esses 144 mil e esses servos incontáveis, de numeração incontável, que foi visto em toda a terra, né? De todas as tribos, raças, línguas, estavam vestidos de vestes brancas, porque o Senhor, o Cordeiro, Ele branqueou nossas vestes com o seu sangue, tornando as nossas vestes brancas, como a branca lã. E ele pergunta, quem são esses, de onde vieram? E a resposta vem no versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então olha aí a resposta, esses são os servos de Deus, aqueles que vieram da grande tribulação, passaram por ela, mas foram salvos, e foi dado a eles uma veste branca, branqueada com o sangue do Cordeiro. Verso 15, por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, e no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Salmo 91, aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então terá um dia, seu Ivaldo, em que estaremos todos na presença do Senhor, servindo a Ele no seu templo, como reis e sacerdotes, como diz aqui no versículo 15. Verso 16, nunca mais terão fome. Então se você um dia passou fome aqui na terra, não passará mais neste dia aí que estaremos na glória com o Senhor. Nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. E eu fecho
a mensagem de hoje, porque no próximo a gente vai dar continuidade falando do sétimo e último selo, e a gente entra nas trombetas e nas 7 taças da ira. Mas eu fecho o programa de hoje com o versículo 17 do capítulo 7 de Apocalipse: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele será nosso pastor lá na glória também, e lhe servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Então, se você chora hoje, ou vai chorar na grande tribulação, naquele dia o Senhor vai colocar uma veste branca, você não passará mais por isso, e Ele enxugará de teus olhos toda lágrima. Amém? Então foi intenso hoje, né?